Olá! O ano chega ao fim, mas os desafios trazidos pela pandemia continuam intensos. Justamente por isso, nós, alunos de jornalismo do Mackenzie, tivemos que nos adaptar com aulas, produções e entrevistas remotas. Porém, mesmo à distância, o jornalismo não pode parar. Assim, dentro do que nos era possível e com as adaptações necessárias, fizemos o nosso tradicional telejornal Mac Notícias, com matérias que evidentemente abordam a pandemia, mas também com comentários sobre política, esporte e entretenimento. Então, fique conosco, o Mac Notícias está no ar. O Mac Notícias começa com uma realidade que parece não ter fim: a violência contra a mulher. A Organização Mundial da Saúde recomendou a quarentena como medida para conter o avanço do novo coronavírus. Mas como se não bastasse o próprio isolamento, algumas mulheres tiveram que lidar neste período com a violência doméstica nos ambientes em que elas deveriam se sentir seguras. As informações são do repórter Gabriel Belic. A violência doméstica sempre foi um dos maiores problemas sociais a serem enfrentados no Brasil. Com a pandemia do novo coronavírus, isso só aumentou. De acordo com o monitor da violência doméstica e familiar contra a mulher no período de isolamento social, do Instituto de Segurança Pública, já são quase 120 mil casos de lesão corporal decorrente de agressão doméstica em 2020. Mesmo assim, o número de denúncias diminuiu, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No período de março a maio, as denúncias caíram 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Sabendo que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, é necessário que o Estado intervenha para que essa parcela da população receba o auxílio que tanto necessita. Com a atual questão do isolamento social por conta da pandemia de coronavírus, as vítimas de violência ficaram mais expostas e sem um lugar seguro para que possam recorrer no momento da agressão. Para Isadora Jardim, cientista social formada pela Universidade de São Paulo, isso acontece pois as vítimas ficam sob vigilância do seu agressor. É isso, uma mulher que ela poderia procurar, poderia ir na casa da amiga contar, poderia ir na casa da mãe contar, ela poderia ir poderia ir trabalhar e contar para alguém, ir ao mercado, ir na farmácia, ela poderia denunciar se ela pudesse sair de casa. Para Marília Bolt, vítima de violência doméstica e fundadora da ONG Superação da Violência Doméstica, não é suficiente apenas denunciar o agressor. A vítima precisa estar amparada. Que não é simplesmente só denunciar, até porque a denúncia, para chegar até o juiz, para o juiz da medida protetiva, e só começa a valer a partir do momento que ele é citado daquela medida protetiva, pode demorar aí 1 semana, 5 dias. Então, o que ela vai fazer durante os outros dias e qual vai ser o apoio que ela vai receber? Então, por isso que é muito importante que a rede de mulheres seja interligada para que possa auxiliar todos os serviços ali amparando ela. Entretanto, a subnotificação ainda esconde o real número de violência contra a mulher. Para Isadora, isso foi causado pelo medo trazido pela pandemia. Existem várias complicações durante a pandemia para a denúncia, mas uma delas que as pessoas não pensam de cara é que justamente com esse medo, a incerteza do amanhã, o medo de sair de casa por conta de uma crise de saúde pública, também faz com que as mulheres continuem dentro de casa e continuem com o seu agressor. Eu particularmente acredito que não aumentou, ele apenas revelou aquilo que já existia. Já existia a violência psicológica há muito tempo, já existia a violência sexual há muito tempo, patrimonial provavelmente também, mas nós temos visto mais violência física, e nessas violências físicas acabam progredindo para a violência do feminicídio. Então, o que nós temos é uma maior visibilidade da violência física e dos feminicídios, infelizmente, porque são pessoas que antes tinham o seu tempo sozinhas, hoje estão trabalhando muitas vezes home office e estão tendo que conviver ainda mais intensamente. O combate à violência é importante e a sociedade precisa estar atenta. Se conhecer alguma mulher que seja vítima de violência doméstica, não ignore os fatos, diz que 180 e denuncie.
A pandemia mudou completamente a nossa rotina e um dos principais pontos de mudança foi o uso das máscaras, que agora são imprescindíveis para irmos a qualquer lugar. Apesar de não agradar a todos, o acessório é de fundamental importância para a prevenção do Covid-19. Confira a reportagem de Cassie Balog. A pandemia do coronavírus trouxe uma novidade: o uso das máscaras para as pessoas irem às ruas. Entretanto, muitos transformaram essa necessidade em uma oportunidade de negócio. É o caso da costureira Karen Camargo, que através da produção de máscaras conseguiu uma renda nesse período. Ela apareceu como um nicho de trabalho, né? Mas da gente se manter ativa, porque inclusive nos primeiros 2 meses foi o que me deu um pouco mais de foco, de você não se sentir tão perdida, né? Porque você está ocupada. Mente ociosa, oficina do diabo, né? O que dizem. Então, quando você está trabalhando, você consegue se manter mais focada, né? Entretanto, há quem não goste muito delas. É o caso de Ciro Marques, jogador de basquete amador. Ele relata que para voltar a jogar basquete, teve que usar máscara, mas diz que atrapalha a prática do esporte. Cara, sobre a máscara, eu acho um pouco estranho, porque ela atrapalha muito, sabe? Tipo assim, ela não faz você deixar de respirar, mas ela deixa muito difícil, tá ligado? Ainda mais pra mim, que eu faço basquete, eu às vezes vou em local público pra jogar, eu tenho que usar a máscara, e isso acaba atrapalhando no meu desenvolvimento e na minha performance. Mas, tipo, a gente tem que usar, né, para evitar que a pandemia aumente e fique pior e acabe causando mais impactos. O trabalho de Karen é importante não somente para suas finanças, mas também para toda a sociedade. Para o infectologista Marcos Boulos, o uso da máscara é capaz de prevenir não só a Covid, mas também outras doenças respiratórias. Toda infecção respiratória, a transmissão por gotículas de saliva, então a máscara é um componente que permite que você não tenha contato com a gotícula de saliva, ou passando para outra pessoa, ou recebendo. É um equipamento fundamental para evitar nas doenças respiratórias, como no caso do coronavírus. Então, o uso de máscara é fundamental para que você diminua a chance tanto de adquirir como de transmitir a doença. Assim, o uso de máscara é sim uma medida de saúde importante. A diferença é que podemos salvar vidas com estilo. O mundo inteiro parou na primeira semana de novembro e todos os olhares voltaram-se para os Estados Unidos. A eleição para a presidência do país foi intensa e marcada por diversas manifestações, tanto de democratas quanto de republicanos. Agora, com o resultado definido dando a vitória a Joe Biden, um novo cenário mundial se configura. O comentário é de Guilherme Porrino. Joe Biden é eleito o mais novo presidente dos Estados Unidos. A vitória do democrata e de sua vice, a senadora negra Kamala Harris, foi uma das mais marcantes dos últimos anos. Essa foi uma eleição que bateu recordes de votos na história do país. 100 milhões de norte-americanos votaram pelos Correios e 57 milhões votaram de forma presencial. Estados-chaves como Nevada, Arizona e Pensilvânia garantiram a vitória de Biden sobre o candidato republicano, o presidente Donald Trump. Aliás, Trump tentou boicotar a apuração, querendo impedir a contagem de votos deferidos pelos Correios. Apesar de Biden já se declarar presidente eleito, analistas apontam que Trump não vai desistir tão facilmente de provar que ele é o vencedor. Enquanto isso, só nos resta esperar quais serão os impactos dessa vitória no mundo, e em especial no Brasil, onde o presidente Bolsonaro disse abertamente que torceria pelo candidato republicano. Após o resultado do primeiro turno das eleições municipais, a cidade de São Paulo terá que aguardar mais alguns dias até conhecer seu novo prefeito. Enquanto isso, as campanhas de Guilherme Boulos e Bruno Covas seguem a todo vapor. Quem conta mais sobre o segundo turno em São Paulo é o comentarista Pedro Braga. Após o primeiro turno das eleições municipais, Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, disputam o cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Com 32% dos votos e vitória em todos os distritos eleitorais, Covas larga na frente, enquanto Guilherme Boulos, que alcançou a marca de 20% dos votos no primeiro turno, continua crescendo de acordo com as pesquisas de intenção de voto. A última pesquisa do Ibope registrou 47% para Covas contra 35% para Guilherme Boulos. A dúvida é se a segunda onda de Covid-19 pode distanciar os números apresentados pela pesquisa
daqueles que sairão das urnas no dia 29 de novembro, por conta da abstenção. No primeiro turno, a taxa de pessoas que não compareceram para votar foi de 29%. Com o segundo turno desenhado, Covas recebeu o apoio formal de Celso Russomano, do Republicanos, Joyce Hasselmann, do PSL, e, ao que tudo indica, deve ficar com parte dos votos dos eleitores de Arthur Duval e Márcio França, apesar de o deputado estadual e o ex-governador não terem declarado voto em ninguém ainda. Enquanto isso, Boulos recebeu o apoio de Gilmar Tato, do PT, Orlando Silva, do PCdoB, e Marina Elou, da Rede, além de Ciro Gomes, do PDT. Uma boa notícia, pelo menos até o momento, é que as campanhas estão mais preocupadas em apresentar as propostas do que em partir para ataques pessoais. Que continuem assim. E seja quem for o prefeito escolhido pelos eleitores da capital paulista, este deve começar a trabalhar de imediato. Pois se 2020 foi muito difícil, 2021 não deve ser diferente. Já estamos chegando no final do ano, mas os principais campeonatos de futebol do país estão longe de acabar. Quem tem mais informações é Rafael Hideki. A atual temporada de futebol no Brasil tem previsão para acabar apenas em fevereiro de 2021. Até lá, a bola vai rolar com muita emoção nas definições dos campeonatos nacionais e internacionais. O Campeonato Brasileiro completou recentemente o seu primeiro turno de 19 rodadas e tem Flamengo, São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro como os principais candidatos ao título. A última rodada será apenas no final de fevereiro de 2021 e promete uma disputa ponto a ponto até o último instante. Já na Copa do Brasil, estamos nas semifinais. O América Mineiro do técnico Lisca Doido está surpreendendo os gigantes e, após eliminar Corinthians e Internacional, enfrenta o Palmeiras. Do outro lado da chave, teremos um confronto muito interessante com o embate de estilos entre o Grêmio de Renato Gaúcho e o São Paulo de Fernando Diniz. As semifinais serão disputadas no final de dezembro e as finais em fevereiro de 2021. Já a Copa Libertadores da América irá iniciar sua fase mata-mata com 16 clubes. Os confrontos das oitavas de final têm início nesta semana. A competição ainda conta com 6 brasileiros na disputa: Internacional, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo e Santos. A final está marcada para janeiro de 2021, em jogo único, no estádio do Maracanã. No próximo bloco, veja como a cultura e os outros setores da sociedade foram impactados pelo coronavírus. O Mac Notícias volta já. No dia 9 de outubro, os cinemas foram autorizados a realizar a reabertura em São Paulo, mas o público ainda não correspondeu às expectativas. Quem traz mais informações sobre as medidas sanitárias adotadas e as novidades cinematográficas é o comentarista Gabriel Belic. Depois de 7 meses fechados, os cinemas brasileiros voltaram a retomar suas atividades. Entretanto, é claro que essa reabertura está permeada de protocolos. Além do uso obrigatório de máscara e a medição de temperatura, a capacidade dos cinemas foi reduzida a 60% e os horários de funcionamento para apenas 8 horas. Em relação ao distanciamento social, é obrigatório manter 1,5 metro de distância entre os indivíduos, impossibilitando o uso de algumas poltronas da sala. O filme Tenet seria a grande aposta para a reabertura dos cinemas. Porém, em cartaz desde o dia 29 de outubro, o novo filme do diretor Christopher Nolan não atraiu grande público nos Estados Unidos. Assim, outros filmes que estavam prontos para entrar nos cinemas americanos, como Duna e Batman, tiveram suas estreias adiadas. Da mesma forma, os cinemas brasileiros também estão preocupados em não conseguir o público desejado para a retomada. Se o prejuízo tomar conta desse mercado, existe a possibilidade do fechamento de até 30% das salas de cinema do Brasil inteiro. A pandemia da Covid-19 já dura 9 meses, mas o estado de São Paulo entrou para a fase verde de reabertura. O repórter Guilherme Porrino conversou com atores e diretores de teatro para entender como acontece essa volta gradual das atividades, especialmente no setor cultural. Veja mais informações na reportagem.
Luzes apagadas e cortinas fechadas são reflexos da crise do novo coronavírus no teatro. Os palcos vazios trouxeram grandes desafios para os artistas, que precisaram se reinventar durante os meses de isolamento social. Para Anne Gabriele, atriz e professora de balé e teatro, esta crise fez com que diretores e atores repensassem sua forma de trabalho. A gente não esperava que isso fosse acontecer, né? O que mais a gente depende é do público, é da aglomeração, né? É o que a gente faz, a gente reúne pessoas em determinado lugar. Então, quando isso aconteceu, foi um choque muito grande pra gente e a gente teve um estalo do tipo, precisamos fazer algo novo. Onde os atores vão entrar? E se isso não acabar? O que a gente vai fazer? Apesar dos sinais de melhoria no controle do contágio do coronavírus, Gia Dandra, diretor e fundador do grupo Palco Meu de Teatro, afirma que o setor enfrentará imensos desafios para recuperar o público. Afinal, segundo estudos do Sesc de São Paulo, cerca de 60% dos brasileiros nunca sequer assistiram a uma peça de teatro. A gente se viu numa situação ainda mais delicada, andando numa corda bamba, na qual a gente sempre andou. Você imagina, o teatro sempre esteve à deriva sem pandemia. Imagine com pandemia. As coisas já eram dificultosas para nós todos que peitamos e empreendemos teatro desde sempre. As leis de incentivo fiscal, seja ela federal, estadual, municipal, ela também não consegue abarcar todo mundo. Diante dessa situação, muitos artistas recorreram ao digital. Anne conta que foi um processo de reinvenção e que o mundo digital chegou para agregar. Eu acho que a gente ainda vai usar e muito essa plataforma online, as coisas online, porque abriu o nosso leque e, de certa maneira, nos ajudou também. Então, eu acho que agora a gente descobriu uma solução que a gente pode trazer e não excluir. Portanto, a partir de agora, há uma dúvida constante. Como recuperar a esperança e trazer de volta o público às cadeiras das plateias? É o que nos conta o ator de 21 anos, Igor Thiago Araújo, da Oficina dos Menestréis. Apesar de ter passado por muitos momentos, né, bons e ruins, eu acho que o teatro ele sempre foi uma válvula de escape. Ele sempre teve uma chave dentro dele que foi a resiliência de conseguir fazer o diferente, mesmo nos momentos mais tenebrosos da história da humanidade. E eu acho que é esse novo, sabe? É essa capacidade de se adaptar, essa capacidade de mudar e de fazer alguma coisa diferente que justamente faz com que o teatro ele resista. Eu não vejo que, por causa da pandemia ou por outro motivo, o teatro ele vá ser enfraquecido, porque ele é feito de pessoas, né? E pessoas não são fracas. Ao passo em que o teatro ainda enfrentará muitos desafios para se recuperar do impacto causado pela pandemia, os serviços de streaming audiovisuais, por sua vez, estão vivendo um momento de ascensão, fazendo parte cada vez mais do dia a dia dos brasileiros. O comentário é de Lucy Matos. Cinemas e teatros fechados, festivais e shows cancelados. Esse foi o cenário do início da quarentena no Brasil. Com a pandemia, novos hábitos e alternativas foram surgindo. E com isso, quem ganhou ainda mais relevância foi o serviço de streaming, que acabou se tornando uma das principais formas de entretenimento e de acesso à cultura. Segundo pesquisa do grupo Consumoteca, o serviço de streaming entrou ou continuou na lista de prioridade de gastos de 51% dos brasileiros durante a pandemia. A Globoplay, por exemplo, registrou alta de 145% na sua base de assinantes no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2019. E os clientes da plataforma agora terão mais uma opção. Isso porque a Disney Plus chegou ao Brasil em uma parceria com a Globoplay, trazendo uma nova gama de produções exclusivas. Como se vê, diferentemente dos cinemas que tiveram que fechar e adiar lançamentos, os streamers seguiram promovendo estreias de novos conteúdos e novas parcerias. Mesmo agora, com a reabertura do setor cultural, o serviço não deve sofrer grandes perdas, apesar de ser prevista uma desaceleração no volume de assinantes. Desde que foi autorizada a volta do futebol, toda a indústria por trás se mobilizou. Funcionários de transmissão, gandulas, árbitros e muitos outros que vivem e dependem dos jogos. Entretanto, nem todos puderam voltar para suas rotinas. A reportagem é de Guilherme Alves. Bilheterias tiveram que fechar. As filas para comprar ingresso desapareceram
e as arquibancadas ficaram vazias. Essas foram algumas exigências para que a bola pudesse voltar a rolar e balançar as redes na cidade de São Paulo. 8 meses após o início da pandemia, os arredores dos estádios que costumavam ficar cheios em semanas de jogos decisivos, agora estão assim, um pouco mais vazios. E o impacto disso no bolso de quem depende do movimento gerado pelas partidas é enorme. Gil trabalha há 28 anos no entorno do estádio do Morumbi. Ele, que se acostumou a fazer boas vendas em dias de jogos, viu o movimento despencar durante a quarentena. Dia de jogos tem um movimento, mas agora com essa pandemia tá difícil. Às vezes eu venho 3, 4, 5 dias e não vendo nenhuma peça, entendeu? Tá complicado, com essa pandemia aí tá difícil. Do Morumbi ao Allianz Parque, todo mundo que via as rendas crescerem com os jogos, agora espera as datas comemorativas como o Natal, sem tanta expectativa. Normalmente nos finais de ano a gente faz promoções aqui na loja, né? São 2. Então, possivelmente o público vai aumentar, mas a gente ainda acha que não vai ser como seria antes sem pandemia, entendeu? Este bar, localizado próximo ao estádio do Palmeiras, enfrentou sérias dificuldades financeiras e quase teve que fechar as portas. Então, como a gente está a 100 metros do Allianz Parque, né? Então nosso foco era o pessoal do estádio, jogo, show. E devido a essa pandemia aí, começou agora em março, cara, os 2 primeiros meses pra gente foi quase crucial, quase fechamos, né? Para continuar funcionando, foi preciso se reinventar. Agora o bar, que também funciona durante o dia, tem no seu cardápio almoço e chopp. Com as novidades, Danilo só tem um desejo para o futuro. Tomara que daqui pra frente as coisas melhorem, né? Assim como outros setores da sociedade, a moda foi muito impactada pela crise do coronavírus. Com isso, as semanas de moda tiveram que se reinventar e aqui no Brasil não foi diferente. A edição de 25 anos do São Paulo Fashion Week foi histórica e marca uma nova fase da área fashion. O comentário é de Júlia Siqueira. Entre os dias 4 e 8 de novembro aconteceu a edição de número 49 do São Paulo Fashion Week. As especulações de como o evento seria realizado em meio à pandemia eram muitas, principalmente por ser edição comemorativa de 25 anos. Mas os organizadores deram uma aula e ocuparam a cidade com projeções dos desfiles em prédios e também com outras intervenções. Os destaques da temporada foram com certeza os fashion filmes feitos por cada marca, para apresentar suas coleções ao mundo. O aniversário do São Paulo Fashion Week foi totalmente poético, tecnológico e diversificado. O mais aclamado pela crítica foi o desfile do estilista João Pimenta, que uniu o momento que vivemos com moda contemporânea. Vale lembrar que a partir de agora, todos os desfiles do São Paulo Fashion Week contarão obrigatoriamente com 50% do corpo de modelos sendo negros, afrodescendentes ou indígenas. E o MAC Notícias termina aqui, na torcida por uma recuperação rápida e efetiva para essa crise tão avassaladora que assolou a sociedade mundial. O importante é não desanimar e manter as esperanças. Cuide-se bem e até o próximo programa.